Bom dia, nono ano. Bom, para começar a aula de hoje, nós iremos fazer a correção das atividades de ontem, certo? Ontem, né, das atividades que eu pedi para vocês fazerem, foram 2 páginas no livro, página 38, né, e a página 40. Então, assim, vou falar, né, de alguns pontos importantes, porque até mesmo não tem como eu falar de cada questão. Então, eu falando de umas 2, já dá para entender como que é feito as outras, certo? Senão o vídeo ia ficar muito grande, aí fica complicado. Bom, a questão 3, alguns alunos, né, me pediram para tirar dúvida ontem no privado. Eu tirei daqueles que me perguntaram. Depois eu fui para o grupo também, tirei uma duvidazinha da questão 3. Então, a questão 3 pede: racionalize os denominadores das frações seguintes. Toda vez que pedir para racionalizar, é para usar um daqueles casos que eu expliquei de racionalização, que foi explicado nos vídeos. Por isso, é importante assistir o vídeo. Mais uma vez, a tia vai falar com vocês. Não tem como vocês irem direto para a atividade proposta se não assistir os vídeos. E eu tô tendo esse acesso de número de visualizações e tenho visto que nem todos estão assistindo, tá? Matemática é uma disciplina que a gente precisa, né, entender a explicação para depois praticar, certo? Então, na letra A, não vou nem falar dela porque ontem eu acabei colocando no grupo, né? Vamos partir, por exemplo, para a letra B. Por que a letra B deu raiz quadrada de 3? Bom, a fração inicial era essa daqui, ó, 3 sobre raiz quadrada de 3. Então, qual é o meu objetivo? Racionalizar é o quê? É tirar essa raiz quadrada aqui. E o que eu vou fazer? Existe uma regra. Eu sempre vou pegar essa fração e multiplicá-la pela raiz que aparecer no denominador. Aqui eu multipliquei por 5 porque era raiz quadrada de 5. Aqui eu já vou multiplicar por raiz quadrada de 3. Ó, na letra C eu multipliquei por quem? Pela raiz quadrada de 2. Na letra D, pela raiz quadrada de 7. Fazendo essa multiplicação, aí tem que saber também multiplicar, certo? Aí multiplicação a gente viu semana passada. Quando eu multiplico números onde tem radical, eu multiplico o número que está fora com o número que está fora. Aqui é como se tivesse número 1. Então, 3 vezes 1, 3. E a raiz quadrada de 3 não tem outra raiz para multiplicar com ela, então eu repito. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Porque 3 vezes 3, 9. Ué, Bruna, por que em cima você não juntou esse 3 com esse 3? Porque esse de cima, esse 3, não está dentro do radical. Bom, toda vez que eu fizer isso, o que vai acontecer? O denominador vai aparecer uma raiz exata, no qual vocês irão extrair, vocês irão tirar. A raiz quadrada de 9 é 3, então por isso que aqui ficou 3 embaixo. Em cima eu repeti porque não tem como fazer nada. E o que eu fiz depois? Já que eu estou trabalhando com fração, eu tenho que chegar na forma irredutível. Esse 3 que está fora com esse 3 aqui embaixo, que também está fora de uma raiz, eu posso cortar. Por isso que sobrou raiz de 3. A mesma coisa eu fiz na letra C. Só que na letra C, alguém pode ter se perguntado, né? Ué, mas esse 2 aqui fora? Esquece dele. Qual é a regra? Você multiplica a fração toda pela raiz que apareceu no denominador. Não é raiz quadrada de 2? Então, eu multipliquei tudo pela raiz quadrada de 2. E assim eu fiz, ó, 1 vezes isso, raiz quadrada de 2. Esse vezes esse, muita calma. O 2 que tá fora, aqui é como se fosse 1. 2 vezes 1, 2. E raiz com raiz, que deu raiz 4. Opa, apareceu uma raiz exata. Então, repeti o de cima, embaixo eu tirei essa raiz que deu 2, e junto agora com esse 2 que está fora, multiplicando, 2 vezes 2, 4. Então, por isso que ficou raiz de 2 sobre 4, certo? Então, na questão número 1, era aplicar racionalização. Então, racionalizar,
quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, é só eu pegar essa fração toda e multiplicar tanto de cima quanto de baixo por essa raiz que está no denominador, certo? Questão 4. A questão 4 é referente a expressões com radicais. O que significa isso? Eu agora tenho uma raiz, ó, na letra A, raiz quadrada de 2 vezes 3 mais raiz quadrada de 2. Como é que eu resolvo isso daqui? Não tem como, gente, eu juntar 3 mais raiz quadrada de 2, porque raiz quadrada de 2 não é exato. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a distributiva, aquele chuveirinho, lembra? Que eu sempre brincava com vocês, ó, vamos fazer o chuveirinho aqui agora. É distribuir. Você vai pegar esse raiz de 2 vezes 3, 3 raiz de 2, mais uma vez, esse 3 está fora de raiz, então ele não pode ser juntado com esse 2. Ele vai ser juntado com o número que está aqui fora, quando não tem nada é 1. E o raiz de 2 ainda vezes raiz de 2, que deu raiz de 4. Depois que eu fiz esse chuveirinho, né, essa distributiva, eu vou tentar juntar o que eu puder juntar. E também, às vezes, vai aparecer uma raiz exata, como foi aqui, ó, raiz de 4 é 2. E esse 3 raiz de 2, eu não posso juntar com esse 2 inteiros, então a resposta é aquela dali mesmo. Ó, vou pegar a letra D, que aí a letra B e a letra C é a mesma coisa, é o mesmo caminho. A letra D, mesma coisa, ó, isso vezes isso. O 6 com o número que tá fora, número que tá fora com o número que tá fora, e raiz com raiz. Então, ficou 6 raiz de 4, menos 6 com o número que tá fora, que dá 6, e raiz de 2 vezes raiz de 3, que dá raiz de 6. Depois que eu faço isso, eu vou analisar se apareceu raízes exatas. Ó, apareceu, raiz de 4. Eu tiro, que vai dar 2, e junto com 6. 6 vezes 2, 12. E esse daqui não tem como fazer nada. Então, a resposta vai ser isso daqui, certo? Bom, então, essa foi a página 38, né? Que foi a questão 3, 4. E teve também a questão 6. Ontem eu até cheguei, né, a tirar a dúvida da Maria Paula, que foi a única que me perguntou sobre essa questão, né? Mais uma vez, estou anotando quem está participando, tá? Porque, olha, a nossa aula está sendo online, mas eu estou seguindo o mesmo critério de aula presencial. Então, vocês precisam participar, certo? A questão 6, ele pede o volume de um cubo. Aí ele me deu na letra A, na letra B e na letra C, as arestas. Para quem não lembra o que é aresta, aresta é a linha daquele cubo, é a medida daquele lado do cubo. E como o cubo ele é formado por quadrados, as arestas são iguais. Então, e a questão 6 ele ainda relembra, né, que para calcular o volume de um cubo, basta elevar essa aresta ao cubo, ou seja, resumindo, é pegando cada valor e multiplicando ele 3 vezes. Então, se na letra A a aresta vale 5, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 125. Na letra B foi raiz de 5. Ele agora pode colocar raiz não exata, porque a gente está trabalhando com raízes não exatas. Essa é a nossa matéria. A matéria que a gente está vendo nesse capítulo é tudo sobre radiciação, onde está envolvendo raízes não exatas. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Só que eu não vou parar aqui. Primeiro, raiz de 125 não tem exata. Então, se não tiver exata, você não vai parar aqui. Aí você tem que usar lá o início que a gente viu da matéria. Como que a gente escreve uma raiz que não é exata de forma simplificada? Fatorando. Então, percebam que uma coisa depende da outra, certo? Então, por isso que deu 5 raiz de 5. A mesma coisa eu fiz na letra C, só que na letra C é raiz cúbica de 5. Multiplicando os 3 vai dar raiz cúbica de 125.
Esse daqui, a raiz quadrada de 125 não tem exata, porque não existe nenhum número que multiplicando ele por ele mesmo dá 125. Agora, a raiz cúbica de 125 tem, que é 5. Se eu fizer 5 3 vezes, vai dar o 125, ok? Então, assim a gente finalizou a página 38, né? Espero que eu tenha esclarecido, né, as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, errou, refaz, tenta refazer de novo, depois olha o gabarito. É assim que a gente vai aprendendo, tá? Página 40. Eram questões de marcar. Eu percebi que teve gente que me entregou assim. Página 40. Número 1, letra B. Número 2, letra C. Somente as letras que marcou. E eu não quero isso. É claro que teve questão, né, na página 40 que daria para fazer, às vezes, de cabeça. Ok, mas nem todas. Então, da próxima vez, questão de marcar, eu quero que me mande foto do cálculo também, tá? Então, vamos lá. Questão 1, ele pede para marcar. Essa questão 1 eram duas opções, né? Porque ele quer que eu... qual desses 4 números aí é um número natural e qual que é irracional? Bom, 25 é o natural e o raiz de 2 é irracional. Irracional é aquele número que não tem raiz exata. E natural são os números positivos inteiros. Então, por isso que seria a letra C e a letra B, certo? A questão 2 foi a letra B, por quê? Calculando-se 2 elevado a menos 3. Né? A gente lá no início de potenciação, a gente relembrou isso daqui. Potência com expoente negativo. O que, que a gente tem que fazer? Primeiro, inverter e depois calcular. Então, aqui é como se tivesse o número 1 aqui embaixo, inverteu, o 1 passa para cima e o 2 passa para baixo, vira uma fração. E vou levar isso ao cubo, que dá 1/8. Só que ele não me deu em forma de fração, ele me deu em forma de vírgula, não tem problema. A gente divide, que vai chegar no 0,125, que é a letra B. Essas questões de marcar no final do capítulo, crianças, é para poder retomar os conteúdos que foram vistos nesse capítulo. Então, observem que essa página 40, ela tem tanto radiciação quanto potenciação, ok? Bom, questão 3. A medida do lado de um quadrado, toda vez que envolver geometria, desenhe essa figura para você entender. Então, a medida de um lado do quadrado é 2 raiz de 2. A área dele o que é a área? Lado vezes lado. Eu vou praticar o quê? A multiplicação com radicais. 2 vezes 2, 4, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Opa, tem exato, que dá 2, 4 vezes 2, 8. Por isso que foi a letra C, certo? Na número 4, ele já fez ao contrário. Aqui ele me deu a medida do lado. Na número 4, ele já me deu a área para descobrir o lado. Então, o que que acontece? Bom, se ele falou que a área disso aqui é 13, significa que ele pegou algum número que multiplicou ele vezes ele, que deu 13. Mas existe algum número que multiplicando ele vezes ele dá 13? Não existe. Se isso acontecer, você já sabe que a medida desse lado é o quê? É a raiz disso daqui. Porque se eu pegar a raiz de 13 vezes raiz de 13, vai dar raiz de 169, que dá exato, que tem como resultado 13. Então, fica aí uma dica. Se ele te der a área de um quadrado, onde o valor é um número que não tem como você descobrir um número que multiplicado ele por ele dá esse daqui, você já sabe que o lado vai ser ele dentro da raiz, certo? Então, por isso que deu 13, né, a medida do lado. Ah, tá, mas ele na verdade não quer só a medida do lado, ele quer o perímetro. Ué, mas aí por que eu tive que achar o lado? Porque perímetro é a soma de todos os lados. Aí somando todos os lados, ó, cada pedacinho desse vai valer raiz de 13. Somando, aí a gente tem que relembrar como é que a gente soma radicais. Somar, a gente não faz que nem multiplicação, que trabalha com esses números que estão dentro da raiz, não. A gente só soma os números que estão fora. 1, 2, 3, 4. Então, por isso que é 4 raiz de 13, a letra C. Vou continuar no próximo vídeo, senão esse daqui vai ficar muito grande, tá bom?